Bom dia a todos, amém? Estamos aqui nessa quinta-feira de outono para buscar o coração de Deus, para estarmos mais perto de Deus e fazermos a vontade do Senhor. Hoje é uma quinta que nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos declarar todo o poder de Deus e eu creio que Deus está nesse lugar, amém? Você grita, nós falamos glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né? Nós vamos começar orando. Vem cá, Beth, você vai orar. Nós vamos começar. Se você puder ficar de joelhos, ou em pé, ou sentado, de forma que você possa estar agradecendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Você que está conectado aí no meu Facebook, que você possa fazer lá, compartilhar. Compartilhe com um amigo, com a sua família, com pessoas que precisam ouvir de uma palavra, precisam de oração, que estão em situações difíceis, ou estão alegres também. Mande esse vídeo para um amigo seu, um parente. E nós vamos começar clamando ao Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então coloque o teu coração agora diante do Senhor. A Beth vai orar. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? Aleluia, o nosso Pai. socorro vem de ti. Pai, é com muita gratidão, Pai, que entramos na tua presença mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai amado, muito obrigada, meu Deus, porque as tuas misericórdias, Senhor Deus, nos visitou, Pai. Muito obrigada porque estamos aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse sol que brilha, Pai. Agora, Senhor Deus, eu quero clamar o teu santo nome, Senhor Deus. O Senhor vem estar, Senhor Deus, recebendo a nossa adoração, Pai. Que tudo que viemos a fazer aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Pai amado, só temos, Pai, que te render graças, porque o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Senhor, agora eu quero clamar, Senhor Deus, por vidas, Senhor Deus, que aqui estão e que vão chegar, Senhor. Pai amado, tu conheces, Senhor Deus, o deitar e o levantar. Tu conheces, Senhor Deus, a petição que vai, Senhor Deus, no coração de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, atendendo, meu Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor Deus. Porque sabemos que tudo que o Senhor faz em nossas vidas é bom. Mesmo aos nossos olhos, nós olhando, achando que não é bom, mas é bom, Senhor. Então só temos que te agradecer, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que tu venha usar a tua serva, Senhor Deus, que vai trazer a tua verdade, Senhor Deus. Pai amado, o Senhor venha usar ela tremendamente, Senhor Deus. Que hoje seja um grande dia, Senhor Deus, de salvação, de libertação, Senhor Deus, para quem, Senhor Deus, ouvir essa mensagem e entender, Pai. Dá entendimento e nos prepara, Senhor Deus, para receber o melhor de ti na manhã desse dia. Tudo isso eu te agradeço, não porque merecemos nada de ti, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode sentar um minutinho? Eu vou fazer um momento. A Priscila não chegou, né? Mas vamos fazer um momento intercessório. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que a gente só precisa do coração de Deus, amém? A gente precisa buscar muito, porque grandes são as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Ele não quer você de pé, ele não quer você feliz, ele não quer você adorando, ele quer você prostrado. Há um tempo de muita prostração, um tempo de muitas dores, um tempo de muito... A gente, até por conta da internet, a gente fica vendo alguns que estão muito bem, a gente fica assim, poxa, eu não estou. Hoje a gente vê pessoas que estão sofrendo, estão nos hospitais, e a gente fica, meu Deus, que é isso? Aí entristece. Então é um tempo em que a gente fica muito... Está tendo um desequilíbrio emocional. E o nosso emocional é que dá a garantia da nossa vida, juntamente com o espiritual. Quando o nosso espiritual e o nosso emocional andam alinhados, a gente consegue ter uma visão da vida melhor. Mas quando as coisas estão desalinhadas, glória a Deus, estão desalinhadas, né? Você está muito triste, você não consegue orar. Se você está com muita situação financeira difícil, você não consegue ofertar. Mas quando eu falo ofertar, não é só dinheiro, não. Você não consegue orar por alguém, você fica só na sua dor. Então nós precisamos buscar, nós precisamos interceder. Eu tenho falado muito isso lá com meu esposo, falado para algumas pessoas, que o segredo da vida é a oração. A oração, ela traz paz.
A oração, ela deixa você... Não é que Deus vai resolver aquela situação naquela hora. Não, muitas das vezes, Ele não vai resolver, irmão Paulo, naquele momento. Mas uma coisa eu digo para você de coração. Ele vai trazer paz ao seu coração. Amém? Ele falou em Mateus, ele falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou uma paz como o mundo dá, mas eu dou com amor. E essa paz, ele não falou assim, ó, eu vou deixar para você uma mala de dinheiro, eu vou deixar para você muita saúde, eu vou deixar para você tudo resolvido. Não. Ele fala assim, eu vou deixar para você a paz. Quem aqui quer receber a paz? Amém? Você pode dizer, eu quero. Eu quero receber a paz de Cristo. A paz de Cristo. No meu coração, e na minha casa. E na minha casa. A gente precisa. A gente tem que ter essa visão. Quando as coisas estão todas, a onda está alta, o negócio está pegando, eu tenho que pensar, Senhor, eu preciso nesse momento da tua paz. Quando os discípulos estavam lá naquele barco, né, que Jesus estava dormindo e começou as ondas altas, ele se levantou e falou só uma palavra: não temas, eu sou contigo. Né? E essa palavra é uma palavra que ficou muito no meu coração. Ele disse muito para mim, quando a coisa está difícil de resolver, ele falou, o Espírito fala comigo, ó, Denise, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Mesmo que aquilo naquele momento é muito forte, eu não tenha como resolver, né, Thaís? Mas ele diz para você no teu coração nesta manhã, irmão Paulo, não temas, Rubens, não temas, Alessandra, não temas, Arthurzinho, Arthur. Não temas, Deus é contigo. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a receber essa paz no nosso coração, e essa paz, ela vem com a oração. Eu quero assim, você que está conectado, você que está aqui hoje na Casa Rosa, que você comece a falar, Senhor, eu preciso de muitas coisas, mas coloca no meu coração o desejo de orar mais. Amém? Mas orar não é só você parar tudo e orar. Você pode estar dirigindo, orando, de olho aberto, né? Você pode estar cozinhando, orando. Você pode estar passando uma rua. Esse dia eu tinha uma coisa passando do meu filho. Ele falou, mãe, eu vou estar no hospital só de social. Eu falei, não fala essa palavra. Você viu aquelas blusas que passam lá na Marrocos toda. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, Senhor, eu tenho que orar. Aí eu comecei a botar lá uma música e comecei a passar orando, Senhor, cada paciente que ele tocar. Amém. Senhor, eu comecei a orar, eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão, você ora que negócio amassa, eu quero empurrar e jogar roupa. Mas eu falei, Senhor, vai me dando paz desse negócio aqui. E eu comecei a passar, passei 5 blusas e 2 calças. Não vai dando glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. A semana toda hoje, é para passar para a semana toda. Ele, não, mamãe, passa só de hoje. Eu, não tem até amanhã. Quarta-feira não deu tempo, quinta-feira não deu tempo. Vai ser hoje, segunda-feira. E eu fui orando, eu fui profetizando na vida dele. Amados, a oração é algo que tem que começar dentro de nós. Começa a pedir ao Senhor desejos de você orar. Aí você vai passar lá em frente, escutando da Alessandra, tem que ir lá, né? Eu passo lá em frente, eu já levanto a mão, Senhor, abençoa. Passo lá em frente o outro, abençoa. Quase não passo ali, passo mais para lá. Mas eu sei a direção. Então a gente vai orando pelas pessoas e isso move o coração de Deus. Amém? Então a gente precisa orar. Vamos ficar de pé, irmã Araci vai vir aqui. Vem cá, irmã Araci, intercessora da madrugada. Essa mulher ora o dia inteiro também. Amém. Ela vai orar por você. E se você tem algo no teu coração que está tirando a tua paz, você vai vir aqui à frente com um ato de fé. Aleluia. Você vem aqui à frente. Amém, Jesus. Um ato de fé. Pode vir. Se você tem algo, não tem vergonha não. Vem aqui, Senhor, você está me tirando a minha paz, que o Senhor resolva algo, que o Senhor entre com... Eu já estou aqui, estou numa situação aí para ser resolvida, pedindo a Deus, que Deus vá à frente. Então, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor dê paz ao meu coração. Amém. Agora assim vai orar. Vira para ele. Quero agradecer a pastora. Ontem estou passando por um processo que eu perdi um irmão assassinado em dezembro, então está muito difícil. E eu coloquei Deus como meu juiz, como meu advogado, não abro mão disso. E ontem a gente estava no fórum, que foi uma, como é que é o nome? Uma audiência, né?
e onde está se montando todo o processo, onde o juiz está participando, né? E as pessoas falam, pô, vocês não vão colocar advogado? Aí o meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, colocou advogado dele lá. Eu falei, cara, eu não vou colocar. Não, mas tinha que colocar mais do cara, meu advogado, eu já coloquei. E falei para eles, né, e muito tranquilo, a família deles lá, com dois advogados e tal. E teve um momento que meu telefone fez um barulho de mensagem, e quando eu olhei, era uma mensagem da pastora. Glória, por isso que eu estou de joelho. Eu gostei da minha esposa. Por essa minha força veio aqui. Depois eu fui almoçar na casa da minha irmã, estava conversando com a minha cunhada, falando assim, isso aqui que tem me dado força. Essa corrente de orações da Casa Rosa, eu tenho certeza que vocês têm orado. A minha pastora está orando meia-noite, 3 horas da manhã e o meio-dia. E aquilo me trouxe um conforto. Amém. Eu orei, eu chorei no momento. Eu olhei a mensagem que a senhora me passou com a pessoa de joelho. Glória a Deus. Isso aqui tem me dado força. Eu estou confiante demais. Ontem, quando acabou a audiência lá, os advogados deles vindo com eles, eu falei assim, rapaz, eles não sabem nem ser profissional de verdade. Eles estão querendo defender pessoas erradas. De um lado, enquanto do outro lado, uma família destruída. Mas que Deus possa confortar eles. Porque eu estou confortado com isso. Amém. Eu não tenho dúvida do que Aleluia. Deus vai fazer. Eu creio na justiça de Deus. Saia a minha e entre somente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha, se Deus, quando o irmão falou que morreu, teve um irmão assassinado, eu quando tive o meu irmão, a primeira coisa quando eu cheguei em casa que falaram, aí eu ajoelhei, falei com o Senhor, Senhor, eu entrego essa vida nas tuas mãos, não deixa eu guardar mágoa desta pessoa, Senhor. Não quero, o meu advogado vai ser o Senhor. Então, o Senhor me deu uma paz, como a pastora já falou aqui. Ele me deu a paz. Chorei muito, que era um irmão, amigo, querido. Mas Deus me deu uma paz, irmão. E quem resolveu foi o Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar com o Senhor, né? A paz do Senhor nos conduz, né? Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia, desde que a gente levantamos, o Senhor já estava conosco. Amém, Jesus. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Obrigado, meu Deus. Senhor Deus, pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, que você é um Deus todo-poderoso. Você é o nosso Deus, meu Pai, que nos dá força. Você é a nossa esperança, você é a nossa alegria. Amém. Pai amado, você é o Deus, meu Pai, que quebra as barreiras. Você é o nosso médico dos médicos. Você é o nosso advogado, Senhor. Senhor Deus, nesta manhã, a palavra aqui que nos traz paz nos nossos corações. Amém. Tira toda a ira dos corações. Amém. Tira toda a mágoa do coração. Tira, Senhor. Seu Deus, enche nosso coração de amor. Amém. Enche nosso coração de Enche, paz. Senhor. Traz alegria na nossa vida. Porque o Senhor é a vida. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. Amém. Senhor, te peço nesta hora, Deus, que venha ao encontro de cada um agora. Amém, Jesus. Amado, quem entrou aqui triste, Senhor, vai levar alegria no coração. Amém, Jesus. Pai amado, eu te Eu creio, peço Jesus. nesta hora, Jesus, que venha transformar a vida. Pai amado, cura os nossos corações. Cura, Pai Senhor. amado, não deixa mágoa, nem tristeza, nem ira nos nossos corações. Pai amado, eu te peço nesta manhã, Senhor Deus, cura da alma. Vai curando agora, Senhor. Pai amado, vai tocando nas cabeças, vai tocando na mente. Pai amado, traga na nossa mente a esperança do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te peço nesta hora, vai dissipando agora toda a força maligna. E cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai amado, Espírito Santo de Deus, aceite neste lugar. Aceite, E haja Deus, cura neste lugar, meu Pai. Manifesta o teu poder. Pai amado, muito obrigado. Eu entrei aqui na quinta-feira, Senhor. O Senhor usou a tua filha na palavra. Pai amado, que nós possamos ter palavra profética. Amém. Palavra de poder, palavra de autoridade. Nos dá visão, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor. Senhor, eu te peço nesta manhã pela vida da pastora. Amém, Jesus.
Pai amado, vem sobre ela a unção. Amém, Derrama sobre ela a unção de poder, de autoridade, de ousadia, de discernimento. Amém, Senhor. Jesus. Amém. Nossa pastora Delminha, Senhor Deus. Pai amado, reveste ela de poder e glória. Dê autoridade à tua filha. Dê visão. Dê discernimento, Senhor. Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Visita os enfermos nesta hora. Visita, Pai amado, Senhor. quantos irmãos nossos que estão ali no Hospital da Posse. Verdade, Pai amado, entra ali naquele CTI, Senhor. Usa aqueles medicamentos, Senhor. Pai amado, eu te peço nesta hora, toma cada médico, Senhor. Cada enfermeira, Senhor. Visita ali no Fátima, Senhor. Toma a irmã Lessie ali agora, Senhor. Amém, visita a tua filha nesta hora. Amém, Jesus. Toca Visita. nela agora. Toca naqueles médicos. Usa os médicos agora, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Eu peço pelo Hospital do Câncer das Crianças. Amém, Visita Jesus. aquele hospital nesta Visita, hora. Jesus. Toma cada criança no Toma, CTI. Senhor. Cada criança que está fazendo a radioterapia, a quimioterapia, Senhor. Senhor, eu te peço nesta hora, por esse bairro, Senhor Deus. Pai amado, toma cada vizinho desse lugar. Amém, Jesus. Pai amado, eu te peço nesta hora, vai tirando tudo que não provém deste lugar. Tira, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que este dia, Senhor, que seja um dia diferente na nossa vida. É que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar agora, amados, em nome de Jesus. Nos dá o nosso melhor para ir nesta manhã. Amém. O seu coração pode estar aberto para declarar que Ele é grande na sua vida, que Ele é único. Tu és grande, Jesus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver quão grande é o meu Deus. Não há outro igual ao céu. Com o esplendor de um rei,
esperamos, Senhor, teu poder em nossas vidas, Senhor. Peço para Jesus. Adore suas mãos nesta manhã para Ele. Diga para Ele quão grande Ele é na sua vida, na sua casa. Peço para Jesus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu todo o nosso louvor nesta manhã, Jesus. Receba nesta manhã, Senhor, a nossa oração. Quero dar o melhor de mim. Quero dar a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero esta manhã, Jesus. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar.
Deus, glória a Deus. Saudade desse louvor, né, amados? É antigo, mas eu amo esse cantor, né? Esse compositor. Ai, Senhor, muito obrigada por este dia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda que passamos por desertos, ó Deus, ainda que estamos presos em alguns lugares, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, o nosso dono, Pai. Há um caminho, Pai, em meio ao deserto, há um caminho em meio da tormenta, há um caminho, Pai, no furacão, que o Senhor está lá do outro lado, Pai, nos aguardando, Senhor. Nós temos assim, Senhor, tu passa conosco, Pai, em meio às águas, em meio ao deserto. Aleluia, Pai, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, pelos desertos passamos, Senhor. Obrigada, Pai, pelas lágrimas derramadas, pelos choros, Senhor. Mas aí pela cura, Jesus, obrigada. Além da tristeza nos teus olhos, e ao ver as minhas lágrimas no teu peito, eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Não sei, Senhor. Estou seguindo meu caminho, andando os teus passos. Na vontade eu apoiei a tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E quando no meio da tempestade fica um arco-íris pra me dizer o fim. A tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E foi no meio da tempestade pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor encarnado. Profunda é a profundidade das riquezas. Da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade. Pra me mostrar que eu tenho paz. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha
Aleluia, amados. Amados, está aqui. Amados, pode sentar, amados. Queria falar algo que vocês estão tremendo. Essa música me trouxe lembrança de uma passagem de Gênesis, né? Muito forte. Falando sobre a fidelidade de Deus. A aliança que Deus fez conosco, né? A fidelidade dele com a gente, com a cruz. E tremendo que, eu não sei se vocês lembram, né? Que quando Abraão foi fazer uma aliança com Cristo, com Deus, Deus chamou ele, né, para fazer essa aliança. E Abraão, ele tem um momento que ele pegou algumas aves, né? Eu nem sei onde está, não sei se é Gênesis, não sei o capítulo agora. E como foi fazer uma oferta para o Senhor. E ali naquela oferta, ele ofereceu algumas aves para o Senhor, para os animais. Ele partiu as aves no meio, né, botou de cada lado, um de cada lado, né, as aves, né, as ofertas. Tinha essa cultura na época de, né, pegar o animal e partia no meio. E aí ele fez uma aliança com o Senhor de botar um animal de cada lado. E ali passou um fogo no meio. Só que tem um detalhe muito grande sobre isso, amado. O fogo quer dizer aliança. Que Deus botou Abraão para dormir. Deus deu a ele um profundo sono naquele exato momento. O que isso quer dizer para nós, amados? Que a aliança que ele foi feita com você foi Deus e Cristo. Você só descansou. Abraão descansou naquele momento. Abraão fez um voto com Deus ali. Aquela aliança, né, de passar, Deus falou que ia passar dos animais, né, que essa era a cultura da época, e queimava-se ali os animais, né, confirmando aquela aliança. Era a cultura daquele tempo. Só que na verdade a aliança era assim: eu e você fizemos uma aliança. E aí nós fazemos esse voto ali dos animais, você ficar de um lado e eu do outro. Para que aquele fogo passasse no meio e a aliança era formada entre a gente. Só que nesse momento Deus é tão tremendo, que ele sabia como era impossível de cumprir a aliança. O homem não tem essa, nós somos, né, homens caídos, nós não temos essa capacidade de cumprir alianças. O que ele fez? Ele botou Abraão para dormir, e ele passou do meio, ele e o filho. Aleluia. Cristo, o pai e o filho passou no meio daquela aliança ali, dizendo: eu vou cumprir por vocês essa aliança. Eu cumpro por vocês, porque eu sei que vocês são incapazes. Então, amar, a fidelidade de Deus vai muito além do que você imagina. Porque ele faz por você aquilo que você não pode fazer. E a aliança de Abraão foi feita, firmada, Deus dizendo: meu filho, descansa. Que a aliança que eu faço com você é eu e o filho. E você será estar debaixo dessa aliança para sempre. Amém? E aí por isso veio a cruz, amados, por você e por mim. Então o Senhor em todo tempo ele é fiel com você. Ainda que você passe pelo deserto, ainda que você passe por fogo, por água, ainda que você passe por situações que você pensa: meu Deus, o que farei agora? Como cessar essa dor? Como resolver essa situação? A aliança dele é fiel até a sua morte. Amém? E até a eternidade. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a pastora agora falar. Vou orar por ela, sabe? Tem que ser silêncio, irmão, porque, amados, a gente está, né, parece uma coisa simples, nós estamos aqui nessa casa, Deus nos deu, mas a gente enfrentamos grandes batalhas, amados. Né? Muitas batalhas são feitas, ela no corpo e eu nas emoções, porque a gente sabe que existe uma guerra por trás de toda essa nossa luta aqui, todo o ministério que Deus nos dá, mas ele já venceu por você e por mim. Amém. Por isso você não pode temer, nós não vamos temer, porque ele já foi vitorioso. Quando ele fala que você triunfou, acho que nessa palavra, triunfou. Triunfar é mais do que ganhar. Aleluia. Triunfar é você vencer o inimigo e carregar os despojos dele. Aleluia. Amém. Nós triunfamos já pela cruz. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos exaltar o teu nome nesta manhã, te glorificar, Senhor, pelos teus feitos poderosos em cada vida aqui, Senhor. Cada um de nós teremos testemunho para contar todo dia, para toda hora, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Tem chegado à nossa mesa o pão de cada dia. Nada tem nos faltado, Senhor. Nos cura, Pai, do excesso, Pai. Que às vezes temos tantos excessos, Pai, sendo desnecessário. E isso rouba a nossa paz, Senhor. Nos cura dos excessos, Pai, das nossas vidas, Pai. E nesta manhã, Pai, possamos ser tocados pelo Teu Espírito, Pai, através da palavra que vai ser ministrada hoje, Pai. Usa a Tua serva, Senhor. Pai, ela tem estado, Senhor Deus, durante o teu altar, Pai, buscando, Pai, um alimento novo para dar para o teu filhos, para as tuas ovelhas, Pai. Usa o filho nesta manhã, Pai, com poder, com graça, com autoridade, com revelação do céu, Pai. E nos ajuda, Pai. Nos cura nesta manhã, transforma nossa mente, nos dá uma direção nova, Pai. Nós entregamos nosso coração às tuas mãos nesta manhã, a nossa terra, Pai, para ser semeada neste dia. Eu te glorifico e te louvo no nome de Jesus neste dia. Amém. Glória a Deus, amados. Deus é lindo, né? Nessa luta aí. Hoje é um dia de grande luta aí. Soraya veio também. Glória a Deus. Hoje é um dia de recomeços, né? Tá bonita.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Que Deus faz os desertos, né, Sandra Mel? Botei semana passada, pedi a Deus para você, Deus te beliscar hoje. O Senhor belisca ela. Ele beliscou, trouxe ela. Amados, eu queria falar para vocês hoje. É uma palavra assim, muito forte, mas também nós temos passado por algumas coisas, e vocês também. Mas alguns já passaram, já saíram, né? Outros estão, outros vão entrar também em algumas situações difíceis. Mas a palavra de hoje, a pastora Gaminha já falou, sempre que eu a gente nem conversa sobre a palavra, né? Mas é Deus mesmo. E a palavra de hoje diz assim: o deserto é necessário e passageiro. Amém? O deserto é necessário e passageiro. Mas o deserto, o Senhor sempre falou de deserto, porque é um lugar seco, é um lugar que não tem água, não tem árvore para você ter sombra, não tem provisão. É um lugar sem graça, na verdade. A gente esteve em Israel algumas vezes e a gente foi a alguns desertos, né? Eu e ela, e com a equipe lá, e a gente ficou olhando alguns desertos que a gente viu, que já estava na Bíblia, realmente não tem provisão. Ali só Deus para dar uma provisão. E nesse deserto, amados, que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, eu creio que Deus tem uma provisão para você. Amém? Amém? Você crê? Você diga: eu creio que há uma provisão para mim neste deserto, que é passageiro. Amém? Nada é um deserto, é um lugar de passagem. Passagem é o quê? Se eu vou para Nova Iguaçu andando, eu tenho que passar por aqui, pelo Sesc. Eu não vou ficar no Sesc, eu vou lá para o centro de Nova Iguaçu. Então é passageiro, você vai passar por aquele lugar, olhar, aqui é o Sesc, aqui é a Casa Rosa. Mas o meu destino final é lá no centro de Nova Iguaçu. Então, a gente tem uma ideia que quando está no deserto, aquilo não vai acabar. Parece uma eternidade, não é, Luciano? Você que passou um tempo aí na enfermidade, lutando com você, com seu filho. Parece que não vai acabar. Mas eu digo para você que ele é passageiro. E uma coisa assim tão linda, que Deus falou muito comigo nesse último deserto que eu passei lá do hospital, uma palavra que ele falou assim no meu coração, e eu saí de lá com essa palavra agarrada, sabe, Lília? E eu quero declarar na tua vida essa palavra que Jesus falou no meu coração. Uma palavra só. Ele falou: nesse deserto, eu tenho compaixão de você. Você pode dar glória a Deus? Amados, no teu deserto, quando você chora, que ninguém vê, quando você está lá naquela luta, a compaixão é um amor. Compaixão é mais do que amor. Compaixão é algo que, se você olhar para a dor do outro e você sentir aquela dor que a pessoa está sentindo, é difícil, como humano, como a pastora falou ali, a gente é caído, a gente tem um pecado, é difícil de sentir a dor, de falar: eu sinto muito, mas eu só não sinto muito. Mas Jesus, ele tem compaixão, ele chora a tua dor. Quando você está com aquela dor insuportável, que você não sabe de onde veio, para onde vai, e você chora, e você sofre, e começa um montão de gente falar um monte de coisa para você, que você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, passar por aí. Aí você fica assim meio amedrontado, né? A gente fica, te leva aquele impacto quando recebe uma notícia, né, irmão Paulo? A gente chora por algumas coisas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, essa palavra: Jesus tem compaixão de você, amém? Ele é a pura personificação do amor. Jesus, ele exala amor. Por isso que ele ficou aqui 33 anos na terra, e 3 anos mais que ele ficou curando todas as pessoas que estavam sofridas, a Bíblia fala. E Jesus olhou e teve compaixão. Compaixão daquela mulher que perdeu o filho. Deus tem compaixão de você que perdeu o seu filho. Ele olha para você com um olhar, não que o mundo olha, ele olha com compaixão. E a compaixão do Senhor é algo tão lindo que inunda o teu coração de forças para você lutar no deserto. Porque no deserto não dá para sentar e tomar água de coco. Não dá para sentar e ficar, porque não tem praia, não tem nada, nem água de coco tem. Você tem que lutar no deserto, amado, você tem que lutar. Lutar como? Contra a tua vontade de parar. E lutar clamando, e lutar descansando, como a pastora falou.
e entregando ao Senhor. Há coisas que a gente está vivendo e muitas dores que nós estamos vivendo, amados, porque a gente quer carregar o filho, quer carregar o marido, quer carregar o chefe, quer carregar o trabalho, quer carregar a igreja, quer carregar todo mundo. Você, não, conta comigo. Você não vai aguentar. Eu não falo essa palavra, mas conta comigo, porque eu sei que eu não vou aguentar. Eu vou orar. Eu vou orar. E o que Deus falar no meu coração, eu vou fazer. Mas eu não posso dizer que eu vou fazer todas as coisas. Né? Eu sempre falo, conta comigo em oração. Porque eu posso orar. Eu posso me ajoelhar, parar de fazer qualquer coisa e clamar pela vida daquela pessoa que está precisando naquele momento. Mas não tente, amado, no deserto, carregar coisas que você não pode carregar. E a palavra que eu tenho para você está lá em Marcos capítulo 6, né? O segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos. E Jesus aqui, essa história aqui é muito interessante, que Jesus teve compaixão de uma grande multidão. Você está no meio de uma grande multidão, tá? Se eu olhar assim, quantos bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas no mundo. Você olha assim, Jesus vai olhar para mim aqui no Nova Iguaçu, ali na rua Maria Laura, 85, vai olhar por você. Ali havia uma grande multidão, mais de 5.000 homens. Aqui não conta mulheres, todos os homens lá naquela época tinha até mais de uma mulher, né, porque naquela cultura podia, e um monte de filho, que não tinha remédio, não tinha um monte de filho, Então você imagina quantas pessoas, no meu cálculo aí uns 15.000 pessoas, e Jesus olhou para aquela multidão. Mas aquela multidão estava no deserto, era um lugar assim aberto, árido. Aquela multidão, ela não foi só lá porque ela estava com fome, ela foi lá porque elas queriam ver Jesus. Amados, no deserto você tem que buscar Jesus. Amém? Não adianta buscar outra coisa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem que primeira coisa, antes de buscar um médico, um remédio, que deve buscar, mas você primeiro busca Jesus. E eles foram lá para ver Jesus, para ouvir de Jesus. Diz assim no versículo 30 de Marcos 6. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus disse, vamos sozinho a um lugar tranquilo. Eles foram para um lugar tranquilo, que era o deserto, para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Aí Jesus sabe que a gente precisa descansar. Jesus sabe que a gente precisa comer. Não dá para a gente fazer tudo sem descansar. 2 coisas que a gente precisa na vida, Soraya, é se alimentar e descansar. Não pensa que você descansar é só dormir. É você relaxar a tua mente. É parar de pensar. Uma das coisas que eu paro de pensar é quando eu pego o telefone e boto ele de lado. Aí para de pensar, porque o tempo todo está tocando um monte de coisa e você olha e não vou fazer agora. Não vou precisar disso. O que eu vou fazer aqui agora? Então, vou descansar um pouco. Jesus queria ir com eles para descansar, mas não teve jeito. Eles saíram de barco para um deserto, a fim de ficar sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão. Você pode falar compaixão? Jesus teve compaixão daquela multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensinar muitas coisas. E quando chegou de tarde, os discípulos foram para ele e disseram, mestre, aqui é um deserto isolado, já está tarde, mande eles embora. A multidão, para que eles possam ir aos campos e povoados e vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, não, providenciem vocês mesmos um alimento para eles. Eles não deviam ter rido, né? Por que a gente vai dar comida para 15.000 pessoas? Não tem nem para mim, eles pensaram. Se Jesus manda você dar algo para alguém, ele vai prover. Amém? Amados, não fica olhando o que você tem. Jesus mandou, pega esse biscoito aí e dá para fulano. Se eu vou ficar sem esse biscoito, ele vai prover para você um até melhor. Ele faz.
Ele faz, ele dá provisão. Aí ele falou, providencie. Aí eles falam assim, Senhor, nós precisamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Aí Jesus falou, vocês têm o que aí? O que vocês têm aí? A gente sempre tem algo. Sempre tem algo. Aí Jesus falou, aí eles perguntaram, vamos verificar. Aí eles voltaram e falaram, Senhor, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí meu filho já falou, eu ia sair correndo com esse lanche, mãe. Eu não ia dar o lanche, não. Aí meu filho, que isso? Eu me esqueço disso, cara. Ele falou, eu contando, ele, nossa, eles pegaram o lanche do menino. Eu não dava o meu. Mas ele deu 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar em grupos. Jesus é organizado, né? Na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e abençoou. Então, à medida que ele ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Amém? Você pode dar glória a Deus pela provisão. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. À vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Amado, seu quando dá até para sobrar, né? Os que comeram foram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amados, a verdade é o seguinte, que tudo está no comando de Deus. Amém? A nossa vida não é comandada pelo inimigo. E muitas das vezes a gente pensa que o inimigo é que nos leva para o deserto. Não. Quem permite que a gente vá para o deserto é o Senhor. Porque no deserto você vê a glória de Deus. Essa dor que você está vivendo hoje, você vai dizer para mim, pastor, eu não estou vendo nada, estou vendo só coisa ruim. Você vai ver a glória de Deus. Você recebe? Você vai ver a glória de Deus. Deus vai mostrar, você vai ver como a provisão de Deus vem na tua vida. Porque quando tudo está bem, amados, vamos combinar, né? A gente, maravilha, Deus é lindo, é maravilhoso. Mas quando o negócio está difícil, e Deus vem com uma provisão na vida da gente, Ele vem com uma cura, Ele vem com algo para te abençoar, Ele vem com uma oração de alguém, com um abraço de alguém, com uma palavra, né? Alguém dizendo para você, olha, você vai conseguir, você é forte. Ontem eu estava lá arrumando, eu perdi um cartão de crédito, não achava em lugar nenhum. Eu falei, Jesus, eu preciso desse cartão. E eu falei, pai, onde está isso? Aí eu comecei a procurar numa caixa que eu guardo algumas coisas e achei umas cartinhas tão bonitas. Até separei as cartinhas das minhas sobrinhas quando eu fiquei doente, elas eram pequenas. E elas escreveram todas coisas bonitinhas, sabe? Para mim, umas coisas assim lindas, tia D, tia madrinha, lá, te amo, vai ficar bom, nós estamos orando. Aí eu falei, meu Deus, tem mais de 17 anos, as meninas já estão enormes, elas aprendendo a escrever, um desenhozinho, colaram figurinha. Né? E eu fiquei pensando assim, quantas coisas eu vivi no meu deserto e quantas pessoas profetizaram na minha vida. Porque naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha, era tudo carta, cartão. Aí eu não posso jogar fora, gente. Eu fico guardar isso. Aí eu fiquei lendo ontem, eu ia falando sobre o deserto. Eu falei, no deserto Deus envia pessoas, envia crianças, envia para te animar, para te fortalecer. Eu me lembro da época que quando eu descobri que estava doente, minha família toda tinha mudado para Recife, só estava eu, o Nando e meus filhos, e um irmão meu, casado. Mas os meus outros irmãos, minha mãe, meu pai, coisa de mãe e pai, né, que resolve tudo pra gente, eu não tinha ninguém para resolver. Assim, só eu e Nando. E meu irmão trabalhando, e era difícil. Mas a minha família toda me mandava carta. Eles mandavam entregar, mandavam pelo correio, mandava telegrama. Isso, gente, anima a gente no deserto. Quando você vê alguém no deserto, se você não pode fazer nada, abraça aquela pessoa e diz, vou orar por você, mas ora mesmo. E eu faço na hora, porque se eu deixar para depois, eu posso até esquecer, porque é outra coisa. Na hora que a pessoa me falar uma coisa, eu já abraço a pessoa e já faço uma oração. Aí aquele abraço vai trazendo cura, amém? Amém. A gente precisa ter compaixão das pessoas no deserto. E uma pessoa falou comigo, pastora, ninguém olha para mim, estou passando por isso, ninguém olha para mim. Aí eu fiz a seguinte pergunta, você olha para alguém? Não tenho tempo. Então você começa a olhar para as pessoas. Mas eu não tenho nada para dar. Você tem sim para dar.
Você tem braço, você tem abraço, você tem oração. Entendeu? Você pode dividir. Quantos pães você come em casa? 5 pães, né? Então pega um pão e dá para aquela pessoa. Come menos. Em vez de comer 2 pães, come 1 ou come meio. Porque a gente sempre tem algo para dar. Você recebe essa palavra? Amém. Amém? Porque às vezes a gente está no deserto, a gente fica lá com aquela história, está sofrendo, está chorando, a gente só olha para o nosso umbigo, e só olha para a nossa dor. Quando a gente começa a olhar para o outro, quando a gente começa a olhar pelo outro, começa a clamar pelo outro, até gente que você não conhece. Eu estava dando por um senhor, estava seguindo ele no Instagram, que eles fazem muitas viagens, são pessoas de idade, fazem viagens para pessoas de idade, assim, terceira idade. Eu estava seguindo eles, e ele ficou muito doente, ele fez um transplante de pulmão, um Rômulo. E eu não conhecia eles, eu conhecia das coisas que eles botavam lá. E eu comecei a orar por ele, e comecei a escrever para a esposa dele, olha, eu estou orando por ele. O importante é você crer em Jesus. Comecei a falar. Ela, eu recebendo as tuas palavras. Eu comecei a mandar vídeos da Casa Rosa. Comecei a enviar. Ele faleceu essa semana passada. Mas eu creio que ela falou para mim, ó, eu coloquei para ele ouvir a palavra que você falou lá, né, na Casa Rosa. Não conhecia, mas a internet tem esse poder, né? De você conhecer gente que você não conhece, que você não tem contato. E ele faleceu. E ela logo me mandou, ele faleceu. Eu falei, mas ele está com Jesus, ele não acreditou, ele não acredita em Jesus, não confiou em Jesus. Ele repetiu lá o que você falou lá na Casa Rosa. Então, amados, a gente tem que orar. O Senhor falou, ora por ele, porque ele não vai viver. Mas o mais importante é a outra vida. Amém? É a salvação. Então a gente tem que olhar para as pessoas, amado, com compaixão no nosso deserto, mesmo no deserto. O deserto é um lugar de expectativas. Amém? Você recebe? Porque você fica com uma expectativa que o Senhor vai fazer algo. Lembra da história de Jó? Jó passou o maior deserto que alguém pode passar. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens todos dele, ficou sem nada, ainda perdeu a saúde. E naquele tempo não tinha antibiótico, não tinha médico, muitas dessas coisas que a gente tem hoje, né? Está doente, tomou antibiótico e te levanta. Mas ele ficou com feridas, sangrando. E imagina uma unha encravada, né? A Neiva sabe que trabalha. Gente, uma unha encravada, nossa, é horrível. Imagina o corpo todo com aquelas feridas. Ele sofreu muito, mas ele nunca, ele chorou e falou, Senhor, eu não estou entendendo nada, que realmente não dá para entender. Isso aí é normal, Mas ele nunca, no deserto, ele sentia que Deus ia fazer alguma coisa naquele deserto, amém? Deus deu uma virada. E como é que Deus deu uma virada na vida de Jó? Jó 42. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu deserto. E amigos, entre aspas, porque os amigos dele não queriam ter aqueles amigos, não. Que eles começaram a falar, ó, Jó, brincadeira, né? Você faz tudo para Deus, e agora você está nessa situação, e vamos esse Deus, a mulher dele falou, os amigos dele começaram a ter algum pecado, porque sempre alguém fala, né? Quando eu fiz doente, um homem falando na minha casa, uma paz, no meu trabalho, você está com algum pecado. Eu falei, realmente eu tenho muitos pecados, porque a gente não é pecador, né? Não, você fez alguma coisa grave, você não perdoou alguém. Eu falei, Jesus, me ajuda a me lembrar que eu não perdoei. Aí eu falei, não estou lembrando disso não, eu peço todo dia perdão, eu nem sou uma pessoa de ficar com mágoa. Na hora a gente chora, fica com raiva, depois eu fico até com pena da pessoa que fez alguma coisa. Aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda, porque a gente, né? Mas ele falou tanta coisa que eu fiquei pior do que eu já estava. Aí o Senhor falou assim, é amigo de Jó. Você não recebe nem mais aqui. É amigo de Jó. Por quê? Porque ele não foi lá, ele foi lá para me acusar de alguma coisa. Ele fica até procurando saber se alguém lá no trabalho tinha raiva de você, ninguém tem. Eu falei, ai meu Deus, que luta é essa? Então, eram os amigos de Jó. Mas Jó, amado, Jó, ouve o segredo de Jó. Enquanto ele estava no deserto, ele sofreu. Depois Deus falou para ele que ia virar. Antes da virada que Deus falou, a Bíblia fala, né? Que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Comece a orar por quem está no deserto. Se você está no deserto, comece a orar por pessoas. Porque a sua oração vai mudar a tua história. Amém? Porque Deus, Ele é um Deus de compaixão. 3 coisas que você precisa entender no deserto. Você não é a única pessoa que está no deserto. Que a gente tem uma ideia, né, Beth? Que só a gente está sofrendo. Ai, que coisa horrível, meu Deus, eu estou com esse negócio. Só eu.
não, você não é a única pessoa que foi abandonada, rejeitada, traída. Você não é a única. Não é a única pessoa que perdeu alguém. Não, você não é a única pessoa que está passando pelo deserto. Deus entende a tua dor. O segundo ponto, tenha certeza que Deus sempre se compadece de nós quando nós estamos lá. Eu tenho essa experiência, amados. Falei ontem para a Janaína, Deus olha para a tua dor. Deus sabe da tua dor. E lá no hospital, essa última vez, eu falei assim, eu não estou entendendo. Eu falei, João, não estou entendendo nada quando eu vou lá para a água, eu estou aqui nesse negócio. Ele falou, não precisa entender não. Mas eu tenho compaixão de você. Aí no último dia que eu falei que Deus escreveu, que Ele me deu uma palavra profética, que Ele falou para mim, Ele fala comigo escrevendo. Ele vai falando e eu vou escrevendo. Aí eu escrevi na última noite que eu já estava podendo, tirei, né, os acessos, eu estava preparada para sair no outro dia, fazer só um exame de sangue, e eu falei, Senhor, me tira desse lugar, não aguento mais, já era 10 dias, eu estava já querendo já sair daquilo lá. E eu falei, Senhor, me ajuda. Aí Deus falou comigo naquela palavra. Naquele momento que estava o negócio estava estreito, eu chorei por você, porque eu chorei de dor. Não vou dizer que eu não chorei, que dói. Ele falou para mim, eu chorei por você, eu tive compaixão da sua dor, mas era necessário passar por aquilo. Amados, a tua dor é necessária, mas Ele está tendo compaixão de você. Amém? Você recebe? Amém. Eu sei que você não gosta de deserto, eu também não quero ficar. Mas ele não é um lugar para a gente ficar. Aquilo vai e passa, pode até ter outros. Mas você vai ter, porque nesse último agora, eu já tinha ficado já 6 meses no hospital, eu já tinha uma experiência mais ou menos do que era. Mas a coisa foi pior do que eu esperava. Mas eu já estava com uma expectativa de que, Senhor, eu passei por aquilo, o Senhor me tirou. Olha as meninas da Casa Rosa, olha, Senhor. O Senhor começou a falar, não, vai passar, é passageiro. Mas tem uma expectativa de que vai passar. Amados, mas Ele chora por você. Amém? Ele sofre por você. Você não está só. Terceiro ponto no deserto. Prepare-se para aprender muitas lições preciosas durante esse período. O Senhor quer ensinar você a ter dependência dEle. Amém? Você quer ser dependente de Deus? Levanta a mão, Senhor. Eu quero ser totalmente dependente de Ti. Mas é muito forte. Você falou uma coisa forte, tá, Ney? Falou uma coisa forte. Falou uma coisa forte. Amém. Ser dependente de Deus não é depender do médico, depender de você, depender do seu dom, da sua profissão, depender da sua inteligência, depender do que você tem, não, porque eu tenho conhecimento, não. É dependência total de Deus. A gente vive, o Senhor falou comigo, essa luta toda, essa situação, você vai todo dia dizer, você depende de mim, você não vai poder fazer nada sem mim, para levantar tem que pedir, para acordar tem que pedir, é dependência de Deus. E às vezes a gente acha, porque está numa idade, né, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu compro o que eu quero, eu gosto do que eu quero, eu digo o que eu quero. Não! Você, eu estou falando você, mas eu digo, não coloco como você, tá? Nós somos totalmente dependentes de Deus. E o deserto, ele dá uma dependência de Deus. E nessa dependência, ele dá também uma espera. Não é fácil esperar, né? Tomar os antibióticos aquele tempo todo. Não é fácil você esperar diagnóstico. Não é fácil você... tantas coisas. Não é fácil a gente esperar essas coisas. Mas no deserto você tem que esperar essa dependência e essa provisão de Deus. Por isso que nós começamos a orar aqui hoje, pela manhã, de paz, né? Porque a paz, ela traz paciência. Quando a gente tem paz no coração, a gente fala assim, não, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter paciência para esperar. Eu estou num tempo que ninguém espera nada. Aí a gente estava até falando com uma pessoa, o Uber, 5 minutos cancela. Eu falei, mas 5 minutos passam rápido, espera. Você não tem paciência. 7 minutos para esperar o carro. Não. Eu fiquei pensando, eu esperava 1 hora esse ônibus aqui. Amado, a gente já no tempo, só na vida. Ninguém quer esperar nada. Verdade. Não quer esperar nada. Se pudesse fazer com o bebê nascesse em 3 meses, 4 meses. Não, a gente não quer esperar, amados. Coloque a mão no teu coração e diga, Senhor, me ensina a esperar. Amados, no deserto, se você não esperar, você vai ficar doido. Vai ficar doida. Você vai ficar desorientado, vai ficar
batendo cabeça. Porque no deserto... Oi? Vai sofrer mais ainda. Vai sofrer, porque no deserto é preciso esperar. O deserto te ensina a esperar, te ensina a ter humildade, porque a gente muitas vezes não é humilde. Não é humilde, gente, humilde não é a roupa que você usa não, tá? Negócio de roupa, fulano é humilde porque ela não rasga. Não é? A humildade está no coração. Deus ensina a gente ser humilde com as pessoas. Porque no deserto a gente olha assim, quando a gente olha a dor do outro. Eu, quando vou ao hospital, eu sofro demais. Porque eu fico olhando aquela pessoa lá do lado, que eu fiquei lá, e eu fico olhando, meu Deus, aquela dor. Aí eu fico pensando, meu pai, eu tinha fulano para me ajudar, eu tinha fulano para ficar comigo. Eu fui esses dias no hospital, a pastora Belmiro visitava uma senhora. Eu já contei que eu cheguei lá no hospital de Ipanema, eram 4 senhoras, assim, né? Ninguém recebeu visita, só aqui nós fomos visitar. Aí elas ficaram olhando assim, eu fui lá, falei com a pessoa. Aí eu falei, Delminha, passa o creme nela, que a filha dela pediu que ela não ia poder ir. Aí Delminha, tão bonitinho, vai fazer comigo, minha filha. Passou o hidratante no pé, porque a gente ficava ressecado no rosto. E eu falei, você faz essa parte que eu vou lá falar com as outras. Aí eu comecei a falar com as outras senhoras, porque elas já vão ouvindo eu falar, porque era tudo pertinho, né? Aí uma falou assim, você falou lá do livro da vida, eu também quero comprar esse livro. Eu disse, não me compra não, ele é de graça. Aí eu falei, agora. É agora. Aí falei para uma, aí a outra também me fala. Aí eu falei para todas elas do livro da vida, né, que existe um livro, que tem que dar o teu nome. Eu falo o teu nome. Aí uma falou lá, Valquíria, né? Aí eu falei, então, esse nome tem que estar lá. No dia final, abriu o livro, teu nome, ela, não, me manda voltar agora. Aí eu falei, vamos orar, ninguém quer ficar fora. Aí eu comecei a orar com ela repetiu, eu quero esse livro, quando eu sair daqui, eu vou buscar. Eu falei, esse livro está lá no céu com Jesus, mas você tem a Bíblia, que é esse livro. Eu quero uma Bíblia, eu quero, sabe? E eu comecei, amados, eu comecei a ter compaixão por aquela mulher. Eu saí de lá, mas eu chorava. De noite eu chorei. Eu falei, pai, eu tenho tantas coisas, eu tenho Jesus, e aquelas pessoas vão lá sem visita, sem ninguém para conversar, né? Não sabia que hora que era, que dia que era, porque eu ficava lá no hospital, eu fiquei lá 10 dias, não sabia nem que dia que era, que hora que era, porque você fica lá deitado esperando só o que vão fazer por você. Amados, compaixão. Jesus tem compaixão de você no deserto. Ele está olhando para você, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha nesse deserto que você está vivendo, né? Porque o Senhor é o mesmo Deus que te leva, mas Ele é o mesmo Deus que te tira de lá. Você pode dar glória a Deus. Se Ele permitir que algo na tua vida esteja acontecendo, você vai viver coisas sobrenaturais. Hoje você pode até não entender, mas Ele é um Deus que permite, né? Mas Ele é um Deus que te tira de lá. O inimigo arma laços, mas nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. Ele é o comandante da nossa vida, amém? E muitas coisas Ele permite porque Ele quer que a gente veja a glória dEle. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, ele pediu, Senhor, me tira esse espinho na carne, que era algo que ele sofria. Eu acho que era até a perseguição, muitos dizem que era a perseguição que ele vivia, tanto sofrimento, açoite, prisão. Aí Jesus falou para ele, Paulo, a minha graça, o meu amor basta para você. Não precisa se preocupar com isso, não. Vai vivendo. O Senhor falou para mim, a minha graça, o meu amor basta. E muito tempo eu não entendia isso. Mas esse basta é porque a gente quer ter coisas que Deus está falando. Eu estou cuidando de você a cada dia, amém? Cada dia você tem que dar glória pela sua comida, amém? Pela sua saúde, pelo funcionamento do seu corpo interno, seus rins, seu intestino, seu fígado. Vai dando glória a Deus, amados. Porque você come e sente sabor. Você é uma pessoa que ela não sentia sabor mais de nada. Imagina você comer uma pizza, como comer um macarrão, como comer, não tinha sabor de nada. A gente come por causa de sabor, não é? Come até mais do que deveria, né? Ai, tá tão bom que eu mais um pedaço. A pessoa não sentia gosto de nada, porque tinha um problema, entendeu? Então você começa a dar glória a Deus com o que você tem, amém? Começa a ser grata ao Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus tem compaixão de nós.
E quando estamos no deserto, nesse deserto você vai ver a glória de Deus. O mesmo Deus que te leva, o mesmo Deus que te tira de lá. Eu quero declarar na tua vida, você recebe essa palavra, você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor por essa palavra. Ele, pela palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o comando da nossa vida está na mão dele. E é um lugar de muitas expectativas dessa dor que você está vivendo, tá, Janaína? Começa a buscar mais de Deus. No deserto é lugar de você buscar mais de Deus. Não é lugar de você só olhar para a dor. Olha para Jesus. Fala, Jesus, eu quero o Senhor. Senhor, me ajuda a cada dia. Viva cada dia nessa expectativa de que Ele está olhando para você. E uma coisa que vocês viram no texto, que Jesus providenciou a comida, que coisa linda, para aquelas pessoas. Eu quero declarar na tua vida, na tua mão, em nome de Jesus, que nesse deserto Deus vai providenciar todas as coisas para você. Amém. Você recebe? Recebo. Diga eu recebo, a tua mãe diga eu recebo. Eu recebo. Fecha aí, eu recebo. Recebe? Então nesse deserto Deus vai providenciar. A providência é Jeová Jirê, Deus provedor. Ele providenciou aquela multidão, que ele olhou para aquela multidão e olhou, caramba, eles estão aqui orando, estão me ouvindo o dia inteiro, não comeram nada. Jesus teve compaixão deles e providenciou os pães e os peixes. A mesma coisa Deus vai providenciar para você no teu deserto, amém? Você recebe? Ele vai providenciar. Mas eles estavam aonde? Vendo televisão? Eles estavam lá dançando? Não, eles estavam ouvindo o quê? Jesus. O segredo, amados, de ter provisão de Deus é buscar no provedor. Amém? Eles querem procurar em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantos... eu vou lá no governo, eu vou lá não sei aonde, você pode até ir, mas você precisa buscar primeiro nele. Senhor, providencia, porque Deus é assim. Quando você ora, Deus manda até uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou que tem a ver, ele fala, eu vou ajudar lá a Casa Rosa, eu vou ajudar lá fulano, meu coração tocou, e eu vou dar algo para fulano, eu vou dividir o que eu tenho. Deus dá provisão, amém? Deus dá provisão. Glória a Deus. Mas você precisa buscar nele. Não busque em outro lugar. Não busque em outras fontes, como a gente cantou aqui. Canta o hino. Não busca nele. Ele é que te tira do deserto. Amém. Ele é que dá a provisão do deserto. Que você receba nessa manhã uma provisão de Deus, amém? Uma provisão de Deus. Nós vamos cantar, depois a gente vai orar. Aleluia. Que palavra tremenda, amados. Jeová Jirê. É o Deus que vê a provisão que você precisa e te socorre na hora, amados. Aleluia. Deus provedor. Sim, Senhor, tu és. Tu és nosso provedor, Senhor. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jirê, e a clamer de novo, eu creio em ti.
Seu nome é Jeová Jireh, que as prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas, Senhor. Oh, aleluia. Coloque a mão no teu coração, amado. Você fecha os teus olhos. Eu vou falar, você vai repetir. Tá? Espírito Santo, ajuda-me a lembrar de que tudo pertence a Ti, e o Senhor nunca deseja o meu mal. Tudo que eu enfrentar me aperfeiçoará. Quero ser o que queres que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Amada, levanta a mão para o céu, eu vou orar pelo seu deserto. Pai, no nome de Jesus. Pai, ó Deus, é do céu que provém todas as coisas. E nós adoramos e declaramos que Tu és o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Pai, há pessoas aqui como eu, Pai, que dependem de uma provisão do Senhor. E a Tua palavra garante que o Senhor tem compaixão de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, o Senhor olha para nós como o Senhor olhou para aquela multidão. O Senhor teve, ó Deus, ó Pai, compaixão deles, que eram como ovelhas sem pastor. Mas nós temos um pastor que nos conduz, que é o Jesus, que é o próprio Cristo. Pai, nós estamos debaixo da Tua aljava. Nós dependemos do Senhor. Pai, ó Deus, nós queremos entregar vidas aqui, ó Pai, que estão sedentos no deserto, que precisam de, ó Deus, de uma provisão. E nós te pedimos agora, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor venha prover, ó Deus. Faça de novo, Pai. Tem misericórdia de nós, daqueles que estão conectados, que estão nos hospitais, que estão, ó Deus, em alguma situação, meu Pai, que só o Jeová Jireh pode entrar. Nós damos toda a honra, nós confiamos no Senhor. Pai, o deserto é um lugar de passar. Pai, nós queremos sair desse deserto para glorificarmos cada dia mais o nome do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado. Que possamos dar testemunhos que o Senhor olhou para nós no deserto. Nós levantamos a nossa mão para o alto e declaramos que vamos receber algo novo nesta manhã. Nós declaramos que algo o Senhor está preparando. Ai, aleluia. Eu creio no Teu poder. Eu creio porque eu sou viva. Eu sou um milagre. Eu sou um testemunho vivo de um Deus que provê, de um Deus que faz milagre, de um Deus que quando o homem diz não, o Senhor diz sim. E o Senhor levanta com força mesmo não tendo. Eu venho dar toda a honra e toda a glória a Ti. E eu declaro, meu Deus, que muitos vão testemunhar aqui nesse altar, neste lugar, os milagres dessa manhã, os milagres, Senhor, do deserto. Porque no deserto a gente vê milagres, porque a gente vê a glória do Senhor. Aleluia! Nós exaltamos o Teu nome, nós damos toda a honra ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus é lindo, tá? Há uma provisão para você, você recebe? Essa madrugada o Senhor falou muito comigo sobre essa palavra que Ele me deu. E Ele falou assim, olha, você está vivendo no deserto. Estou vivendo no deserto de saúde. Mas Deus, Ele tem provido cada dia. E eu tenho feito algumas coisas, assim, algumas coisas que Deus tem mandado para o meu corpo, né, algumas atividades. E Ele fala assim para mim, essa força que você tem, que não é uma coisa normal, é minha. Então eu estou vendo milagres, amados. Então você começa já a declarar, eu recebi um pouquinho. Glória a Deus. Você vai multiplicar, você vai dando glória. É você só isso. É isso. Amado, aí não dá.
começando pouco, já dando glória no pouco, amém? O deserto é lugar de receber bênçãos de Deus, de provisão de Deus. Então já começa a dar glória, tá? Porque Deus já preparou uma provisão. Foi a palavra dessa manhã, dessa madrugada. Ele falou, olha, quem está lá, quem está conectado, quem vai receber, vai crer. Tem uma provisão para aquelas pessoas que saíram de casa, deixaram tudo para ouvir, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Eu não tenho que falar de mim, eu falo dessa palavra. Então essa palavra tem poder. Então você não veio aqui perder seu tempo, você vai sair com a provisão de Deus. A provisão da Andréia não é a minha, nem a da Luciana, nem a da Andréia. Cada um tem uma provisão diferente. Eu não vou dizer qual é. Mas Deus, você sabe o que você precisa. Se você está atribulado, Ele vai te trazer paz. Primeira coisa, você vai sair daqui já, ó, vendo até os passarinhos. A Amada estava assistindo o culto de quinta-feira passada, que eu estava assistindo porque aquela palavra também me deixou empoderada, assim, pelo que Deus falou comigo. Aí, quando eu cheguei em casa e eu assisti o culto de tarde, na sexta-feira eu assisti, ou na quinta, não sei, eu vi a gravação, é muito passarinho cantando. Você ouve. Eu falei, Jesus, que coisa linda, né? A natureza declarando o poder de Deus. Amados, você tem que sair daqui vendo passarinho. Hoje, porque há uma provisão, amém? Da parte de Deus na tua vida. Você tem amigos. Havia gente que não tem amigos, é muito triste. É pior do que não ter dinheiro, não ter nada. Eu não tenho amigos. Porque amigo divide, amigo chora, você fala, não tem amigo. Estou falando toda a tua cabeça, né? Ela pode falar. Aí elas vão vir. Ela também fala. E a gente fala, pô, para, acabou aquilo. Ficou coragem, eu nem lembro mais daquilo. Porque é bom, amados. Então você tem amigos aqui, tem café, tem tanta coisa aí. Você tem a Casa Rosa, você tem pessoas. Vai dando glória, vai vendo os passarinhos aí, que Deus vai te dar uma provisão. Amém? Nós vamos encerrar. Nós vamos fazer um ciclo, vamos? Amados, é o momento.